Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês as minhas análises e também os meus palpites para o concurso 1007 da Loteca, concurso especial, acumulado com a premiação podendo chegar a R$ 1.500.000. Vamos aí em busca desse milhão, estarei passando para vocês as minhas análises e também os meus palpites, mas antes porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos! É isso aí, vamos começar aqui com os nossos palpites, que tem o primeiro jogo, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians está em quarto lugar com 26 pontos e o Flamengo está em oitavo com 21 pontos. O Flamengo vem evoluindo, já está inclusive se aproximando dos primeiros colocados na classificação do campeonato. Os dois times jogam a Copa do Brasil no meio da semana que vem. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro depois de ter perdido o primeiro jogo por 2-1. E o Corinthians, por sua vez, visita o time do Santos, mas já conseguiu um bom resultado jogando em casa, venceu por 4-0. Aqui é um jogo complicado porque os times poderão poupar jogadores. O Flamengo leva vantagem nos confrontos diretos contra o Corinthians, mesmo fora de casa. Então aqui, a princípio, eu vou apostar na vitória do Flamengo, vou de coluna 2, mas se os times forem com um elenco alternativo para este jogo, eu usarei um duplo no Flamengo, mas de início meu palpite para o jogo número 1 é coluna 2, vitória do Flamengo. Jogo 2, agora pela Série B, entre Sport e Londrina. O Sport está em oitavo lugar com 22 pontos, a mesma pontuação do Londrina, que está em nono lugar. O Sport era para ser favorito para esse jogo, porque joga em casa, tem mais tradição, é um time acostumado inclusive com a Série A. Mas como eu já falei aqui, a Série B não tem lógica, isso faz com que esse jogo se torne complicado. Mas como o Londrina não é um bom visitante, eu vou apostar no Sport, então meu palpite para o jogo número 2 é coluna 1, vitória do Sport. Jogo 3, entre Bragantino e Avaí, agora pela Série A. O Bragantino está em 14º lugar com 18 pontos e o Avaí está em 11º com a mesma pontuação, também tem 18 pontos. O Bragantino fez um bom jogo contra o Botafogo, marcou inclusive 3 gols, só que os 3 foram anulados. E o Botafogo acabou vencendo o jogo por 1-0. Mas como o Bragantino jogou bem, eu vou apostar nele. Então meu palpite para esse jogo número 3 é coluna 1, vitória do Bragantino. Jogo 4, entre Criciúma e Vasco, jogo válido pela Série B. O Vasco está em segundo lugar com 31 pontos e o Criciúma está em quinto com 23 pontos. Mais um jogo equilibrado. Aqui, apesar do Vasco ter mais nome, ter mais tradição, eu vou usar um duplo no Criciúma, porque ele é muito forte jogando em casa e leva também vantagem nos confrontos diretos contra o Vasco. Então, meu palpite para esse jogo número 4 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Criciúma ou empate. Jogo 5, entre Sampaio Corrêa e Ituano, jogo válido também pela Série B. O Sampaio Corrêa está em 12º lugar com 19 pontos e o Ituano está em 14º com 18 pontos. Aqui também é um jogo difícil. Como eu já falei, a Série B não tem lógica. Só que o Sampaio Corrêa está invicto em casa nos últimos 10 jogos. Então eu vou acreditar que o Sampaio Corrêa manterá essa invencibilidade. Então meu palpite para esse jogo número 5 é coluna 1, vitória do Sampaio Corrêa. Jogo 6, entre Fluminense e Ceará. Agora pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em 6º lugar com 24 pontos. E o Ceará está em 15º com 18 pontos. O Fluminense está em festa. É o jogo de despedida do Fred. Os dois times aqui também jogam na semana que vem pela Copa do Brasil. O Fluminense joga fora de casa contra o Cruzeiro, depois de ter vencido o primeiro jogo em casa por 2-1. E o
Ceará, por sua vez, perdeu para o time do Fortaleza por 2-0. Então, como o Fluminense estará motivado neste jogo especial, a torcida vai lotar o estádio, porque será, como eu falei, a despedida do Fred. Eu vou apostar no Fluminense. Então, meu palpite para esse jogo número 6 é coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 7, entre Goiás e Atlético Paranaense, o jogo também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás é o 17º colocado, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 17 pontos, e o Atlético Paranaense é o vice-líder do campeonato com 27 pontos. Se o Atlético Paranaense vencer, ele dorme na liderança, isso porque o Palmeiras tem 29 pontos, é o líder e só joga no domingo. Este jogo do Atlético é no sábado. Os dois times também têm compromisso na semana que vem pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense recebe em casa o time do Bahia, mas já venceu o primeiro jogo por 2-1. E o Goiás, por sua vez, joga contra o Atlético Goianiense, depois de ter empatado o primeiro jogo em 0-0. Então, como este jogo é muito importante para o Atlético Paranaense, porque ele busca a liderança do campeonato, já venceu o primeiro jogo contra o Bahia e agora joga em casa mais tranquilo em relação ao Atlético Goianiense, eu vou, em relação ao Goiás, melhor dizendo, eu vou usar um duplo aqui no Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense é favorito para esse jogo, mas por segurança, como os jogos do Campeonato Brasileiro são bem equilibrados, esse jogo é fora de casa, eu vou usar um duplo no Atlético Paranaense, vou, portanto, de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Atlético Paranaense ou empate neste jogo número 7. Jogo 8, pela Série A, entre Curitiba e Juventude. O Curitiba está em 12º lugar com 18 pontos e o Juventude é o vice-lanterna, tem apenas 11 pontos. Um jogo difícil, dois times sem confiança, só que o Curitiba é um pouco melhor em relação a esse time do Juventude e joga em casa, então eu vou apostar nele. Meu palpite, portanto, para o jogo número 8 é coluna 1, vitória do Curitiba. Jogo 9, entre Botafogo de São Paulo e Ipiranga, jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em 5º lugar com 20 pontos e o Ipiranga é o 10º lugar com 19 pontos, muito equilíbrio. Um jogo muito complicado. Aqui eu vou acreditar na vitória do Botafogo, porque ele joga em casa, onde ele tem feito bons jogos. Então, meu palpite para esse jogo número 9, portanto, é coluna 1, vitória do Botafogo de São Paulo. Jogo 11, jogo 10, melhor dizendo, entre Atlético Mineiro e São Paulo. Agora, pela Série A, o Atlético Mineiro é o 3º colocado com 27 pontos e o São Paulo está em 7º com 22 pontos. Um clássico aqui envolvendo dois gigantes brasileiros. Os dois times jogam na semana que vem também pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, como eu falei, joga contra o Flamengo fora de casa, mas já venceu o primeiro jogo por 2-1, e o São Paulo visita o Palmeiras e também venceu o primeiro jogo por 1-0. Só que o São Paulo não tem feito bons jogos fora de casa. O elenco do Atlético Mineiro é muito forte, então eu vou apostar nele. Meu palpite, portanto, para o jogo número 10 é coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 11, entre Fortaleza e Palmeiras, jogo pela Série A. O Palmeiras é o líder do campeonato, tem 29 pontos, e o Fortaleza faz uma campanha muito ruim, é o lanterna da competição, tem apenas 10 pontos. Os dois times fazem seus jogos na semana que vem pela Copa do Brasil. Como eu falei, o Fortaleza ele vai jogar contra o Ceará, mas está tranquilo porque venceu o primeiro jogo por 2-0. E o Palmeiras recebe o São Paulo e perdeu o primeiro jogo por 1-0. Só que aqui eu vou apostar no Palmeiras porque ele é um dos talvez o melhor time do país.
Então, mesmo fora de casa, se o Palmeiras for com o time titular, obviamente é favorito para esse jogo. Eu vou apostar nele. Então, meu palpite, portanto, para esse jogo número 11 é coluna 2, vitória do Palmeiras. Jogo 12, entre Santos e Atlético Goianiense, um jogo equilibrado. O Santos está em 10º lugar com 19 pontos. O Atlético Goianiense é o 16º com 17 pontos. O Santos, por ter mais nome, é para ser favorito, só que não vive um bom momento. Foi eliminado em casa para o time do The Strongest da Bolívia, se eu não estiver enganado. Perdeu, inclusive, o treinador. Joga na semana que vem pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Tem um jogo difícil, porque perdeu de 4-0 o primeiro jogo. E o Goiás, o Atlético Goianiense, por sua vez, empatou com o Goiás em 0-0. Aqui é um jogo complicado. Como eu falei, eu vou apostar no Santos, porque é um time grande, mas é um jogo equilibrado. Se você tiver um duplo, use nesse jogo. Mas o meu palpite, portanto, para o jogo número 12 é coluna 1, vitória do Santos. Jogo 13, entre Volta Redonda e Mirassol, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda está em 12º lugar com 17 pontos e o Mirassol é o líder do campeonato com 26 pontos. É um jogo complicado também, apesar do Mirassol ser o líder, mas esse jogo é fora de casa. Eu vou usar um duplo aqui no Mirassol, em respeito ao time do Volta Redonda. Então, meu palpite para o jogo número 13 é coluna do meio ou coluna 2, vitória do Mirassol ou empate. E para finalizar, jogo 14 entre Cuiabá e Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá está em 18º lugar com 16 pontos. E o Botafogo está em 9º lugar com 21 pontos. Um jogo difícil. Aqui eu vou arriscar uma coluna do meio. Vou, portanto, de empate seco neste jogo número 14. Mas entendo que é um jogo complicado também. Beleza? Então tá aí. Esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas. E é isso aí. Por hoje é só. Grande abraço para você. Boa sorte e até a próxima.